salve galera, salve, salve, estudantes da matemática e física, aqui é o professor Marcão Sampa. Bem, esse aqui é o hashtag 001 de matemática básica. Eu vou montar aos pouquinhos, eu vou comentar um assunto hoje, esse é o primeiro, né? E no caso de matemática básica, vou falar de matemática e física aqui nesse canal. E a ideia é que você aprenda a resolver ou entenda os conteúdos relativos aos exercícios que eu vou resolver aqui. Então, se você quiser entrar em contato para aulas e cursos intensivos ou reforço, WhatsApp 997611867 ou estou nos canais @professor Marcão Sampa no Instagram e Facebook. E aqui no YouTube que você está assistindo, professor Marcão Sampa, certo? Mas se você quiser medicina, uma coisa mais de método, passo a passo, com matemática e física inclusive, aí o vestibular de medicina, eu tenho aqui no Instagram como Passar em Medicina Rápido, no Facebook como Passar em Medicina na Metade do Tempo, e no YouTube como Passar na Medicina na Metade do Tempo. Lá você vai achar um outro objetivo, né? O objetivo lá é que você passe medicina o quanto antes com um método passo a passo e com um bônus de matemática e física. Aqui a proposta é outra, resolução de exercícios de matemática e física, para te ajudar a entender essa matéria, independente de você estar no primeiro grau, no segundo grau, no ensino fundamental, ensino médio, ou numa universidade, ou você já é adulto e precisa aprender, ou quer aprender, ou tem curiosidade de aprender essa matéria. Vamos trabalhar, né? Então, falando um pouquinho mais, porque é o primeiro vídeo do canal, hashtag 001 matemática básica. O que a gente precisa então? A gente vai começar com o assunto de ensino fundamental, equação no primeiro grau, quem está pensando em Enem ou pensando em aprender esse assunto. Vamos colocar exemplo. Então, o número 1, um exemplo, né? Vamos pensar assim, x mais 1 é igual a 2. É uma equação dita do primeiro grau. Então, o que a gente tem? Alguém mais 1. Devemos achar o número 2. Como é que a gente resolve o passo a passo ou como é que nós vamos entender o passo a passo, primeiramente? O porquê de cada passo. Então, nessa primeira parte aqui, o primeiro termo da equação, temos x mais 1. Qual é a ideia? É efetuarmos uma operação para deixarmos a incógnita, o x, sozinho. Então, mais 1 menos 1, operação inversa, achamos o zero. Mas, como é uma igualdade, precisamos também tirar 1 do outro membro, ou do outro termo dessa equação. Então, 2 menos 1. O que acontece aqui, então? Tiramos 1 desse lado e desse lado aqui. Dessa primeira parte, tiramos 1. Dessa segunda parte, tiramos 1. E o que acontece? Bem, 1, né? Ganhou 1 e perdeu 1 é a mesma coisa que nada, né? Então, x, e aqui fica o elemento neutro, ou o zero. E nesse lado aqui, pelo bem nesse membro, 2 menos 1 igual a 1. Então, 1 mais 0, 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. 3 mais 0, 3. Então, x mais 0, a gente tem o x. E aí, o x igual a 1, que é a solução dessa equação. Verificando, se você quiser, verificação da equação, só para entender um pouquinho mais, né? O que a gente tem? Nós temos alguém mais 1 é igual a 2, x mais 1 é igual a 2. Se colocarmos esse resultado, x igual a 1, aqui na incógnita x, então temos o número 1, mais o número 1 é igual a 2, portanto, 2 é igual a 2 verificado, né? Verificada a igualdade. Portanto, 1 é a solução. Então, o número 1 é a solução da equação. Ao invés de escrevermos assim, podemos escrever o S. Pelo princípio da preguiça universal, o S, que é exatamente o número 1. Ao colocarmos o número 1 aqui no x, achamos como resultado o número 2. Tudo bem? Agora, como é que nós podemos resolvê-la um pouco mais rápido, né? Não precisamos fazer o passo a passo assim. Então, vamos para a nossa página 2. A mesma equação nesse exemplo 1, né? Observação. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma resolução direta.
Então, a resolução direta. O que a gente tem? Qual era o exercício? X mais 1 é igual a 2. Então, x mais 1 igual a 2. O que aconteceu? O que pode acontecer aqui? Nós temos 2 e ao invés de tirarmos, né? O que fizemos lá? X mais 1 é igual a 2. X mais 1. Para mantermos a igualdade, vamos colocar aqui, ó, menos 1 e do lado de cá menos 1 no primeiro termo e no segundo termo dessa equação. Fizemos o menos 1 aqui e o menos 1 aqui. E aí o que aconteceu? Ficamos com x mais 0 é igual a 2 menos 1, o 1. Então x é igual a 1 na detalhada que acabamos de fazer. Então aí como se fosse um balãozinho, né? Então, o que acontece aqui? Como temos o sinal de mais, muitos falam, passa para lá menos 1. É uma forma prática de falar. Logicamente que aqui é uma equação, é um equilíbrio, né? Diminui 1, aí mantém o equilíbrio da igualdade dessa equação. Mas, de forma prática, ó, operação inversa, né? Adição, subtração. Então, é como se o 1 tivesse passado para cá, né? Na verdade, tiramos 1, fizemos esse passo direto. Então, esse x é igual a 2 menos 1, x é igual a 1. É a resolução mais prática, é a resolução mais direta, mais rápida, como se estivéssemos passando menos 1 para cá. Tudo bem? Então, nesse primeiro exemplo, temos a equação de primeiro grau, supondo essa operação de adição. Vamos para outro exemplo. Nós pegamos as 4 operações básicas, né? Então, página 3. Vamos lá, vamos para a página 3. Segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, o que precisamos? Então, vamos inventar aqui x. Vamos colocar aqui x menos 8 é igual a 20. Inventar qualquer uma. E agora, na primeira tínhamos, né, uma operação soma, nessa igualdade dessa equação. Agora temos uma operação de subtração. Então, o que a gente faz agora pensando, né? Então, pensar no passo a passo. Vou colocar aqui pensar e vamos colocar aqui pensar. Passo a passo. Então, primeira coisa que nós fazemos aqui, temos essa operação e considerando essa operação, x menos 8, devemos fazer o quê? Anular, né? Então, aqui tínhamos o número 1, menos 1, ficou 0. Então, a mesma coisa aqui. Como temos menos 8, então menos 8 mais 8 vai dar 0. Aí a gente vai deixar, o objetivo é deixar o x sozinho. Então, a gente tem menos 8 mais 8. Então, já que fizemos o menos 8 mais 8, que deu 0, para mantermos a igualdade nessa equação, colocamos aqui mais 8 também. Somamos 8, somamos 8. Na anterior, tiramos o número 1, tiramos o número 1. Então, nesse ponto aqui, como ficamos? Então, x mais 0, perdeu 8 e ganhou 8, é a mesma coisa que nada, a mesma coisa que 0. E aqui, 20 mais 8, 28. Tudo bem? Então, x mais 0, 1 mais 0, 1, 2 mais 0, 2, x mais 0, x. E aí o x é igual a 28. Então, a solução desse exemplo 2, dessa outra equação, vamos colocar aqui, solução da equação, dessa equação de primeiro grau, ela é igual a S, né? Aqui cabe, né? Então, vamos colocar S igual a 28. Tudo bem? Conjunto, solução ou a solução. Verificação. Só para entender um pouquinho mais. Verificação da equação. O que acontece aqui, então? Temos o x menos 8 é igual a 20. Supondo que nem fizemos aqui, né? X igual a 1, ao colocarmos aqui no x o 1, que é a solução da equação, ou raiz dessa equação. Então, colocando aqui, colocamos o 1 e achamos o que? A igualdade. Verificamos que é válida, né? Válida a equação para x igual a 1. O 1, a raiz.
Nesse caso aqui, x igual a 28. Então, ao colocarmos x igual a 28 aqui na incógnita, então temos 28 menos 8 é igual a 20. Portanto, 20 igual a 20. Na verificação, 20 igual a 20. Então, para o número 28, raiz, né? 28 menos 8 é igual a 20. Resolução. Então, fizemos nosso primeiro exemplo básico de matemática básica.